Boa noite. O Espírito Santo nos trouxe nessa noite, amém? E vamos continuar louvando o nome dele. Que você possa descansar nos braços de Jesus nessa noite. Amém.
da vida, lutas pra lá e pra cá, os ventos não sopram a favor, a ansiedade quer me dominar, mas quando sinto que estás olhando pra mim, em ti descanso, em ti sempre descansarei, encontro paz em tuas asas, saber que estás no controle de tudo me acalma, renova minhas forças, me sinto em teus braços, Senhor. Estás a olhar minha luta, vês cada lágrima, conheces todos os meus sonhos e me ofereces teu colo e todo o teu amor. Só tu sabes o que é melhor pra mim. Em ti descanso, em ti sempre descansarei, encontro paz em tuas asas, saber que estás no controle de tudo me acalma, renova minhas forças, me sinto em teus braços, Senhor. Saber que estás no controle de tudo me acalma, renova minhas forças, me sinto em teus braços, Senhor. Me sinto em teus braços, Senhor. Amém. Deus seja louvado. Para sempre seja louvado o nosso Deus. Amém? Nós vamos continuar na nossa série, né? E hoje nós vamos ouvir mais um pouco da voz do Espírito Santo que Ele tem para falar para nós. Nós vamos caminhar na direção do entendimento israelitas do passado versus israelitas modernos que somos nós. Naquela nossa frase que nós vamos ter que decorar e levar para a vida. Vamos ver se passa aqui. Isso.
Com Deus, irmãos, coisas simples trazem grandes resultados, o quê? Positivos. Trazem resultados positivos. E a gente vai ter que ter cuidado com as raposinhas, né? Cantares fala ali. Às vezes as pessoas se preocupam com as raposas grandes, mas as raposinhas é que passam ali por baixo da cerca e fazem o estrago ali na plantação. Com Deus, mas sem Deus, o que acontece? Coisas simples trazem grandes resultados, o quê? Negativos. Sem Deus, as coisas simples trazem resultados negativos. É nesse sentido, hoje nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, quando a gente permite que coisas pequenas, e a gente, estando afastado de Deus, trazem grandes resultados negativos para nós. Para quem não me conhece, meu nome é Aurenice, tá? Aurenice Simões, pode chamar de Nice. Eu moro ali não, né? Nós moramos eu moro atrás do Ceasa, em Contagem, nós moramos em Contagem, cidade linda, né, gente? Dizem que Belo Horizonte é bonito, mas a gente tem que puxar a sardinha para Contagem, né? Nós moramos aqui e eu moro ali no bairro Jardim Laguna. Né, Flor? Você sabe onde é, né? E eu estou aqui a convite da Cátia e do Felipe, e eu fiquei muito feliz deles lembrarem do meu ministério e chamando para ficar aqui junto com vocês 3 quartas-feiras. Nós já tivemos dia 15, hoje dia 22 e a próxima dia 29, e eu espero vê-los novamente, amém? Deus possa conduzir as nossas vidas para que possamos estar aqui bem e com saúde. Eu creio que todos passaram bem, e nos momentos que antecederam a mensagem, sei que vocês ficaram em oração, e o pedido que vocês trouxeram aí no coração, Deus possa abençoar e resolver conforme a vontade dEle, amém? Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Esse é o nosso Deus. Abra sua Bíblia em Números 21. Números 21, nós vamos ler do 4 ao 9. Curva sua fronte e vamos orar. Grandioso Pai, a Tua palavra está aberta. Nós vamos lê-la. Que cale-se o homem e fale Deus em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer essa leitura meditando em cada palavra, porque a gente vai precisar afirmar bem aqui nessa leitura da palavra do Senhor. Números 21, de 4 a 9. Na minha versão diz o seguinte: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou o quê? Impaciente no caminho. 5. E o povo falou contra quem? Contra Deus e contra quem? Moisés. E eles falaram: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Segura isso aí. 6. Então o Senhor mandou entre o povo o quê? Serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. 8. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para ela, se olhava para a serpente de bronze, ele o quê? Sarava. Olha, irmãos, aqui nós temos muitas informações aqui. Sem Deus, coisas pequenas se transformam em o quê? Grandes resultados negativos. Sem Deus. E aqui começa a caminhada
do povo de Israel. Eles haviam saído do Egito, e esse povo no deserto começou a reclamar de quem? De Deus e de Moisés. E o pão, olha só, o pão fastiu. Gente, tem uma pessoa que gosta de pão, sou eu tenho até que controlar. Quando eu leio eles xingando esse pão aqui, eu fico assim revoltada. E eu fico mais revoltada ainda sabendo que aquele pão, de onde estava vindo aquele pão? Do céu. Os anjos, todo mundo lá no céu comia aquele pão. E o povo de Israel estava o quê? Reclamando daquele pão. Pão vil, fastiu, esse pão nojento, não queremos. E olha só, o povo falou contra Deus e contra Moisés no deserto. Então, o que Deus mandou? Serpentes. Vocês sabiam que no deserto existem muitas serpentes? Ou bicho ordinário, é cobra, né, gente? E o problema dessas serpentes é que elas correm atrás de você. Você pode correr e elas vão atrás de você. Gente, a minha mão chega até a suar de nervoso. Eu tenho pavor. Na verdade, eu morro de medo de lagarta. Mas é bem parecido, né? Então, é páreo duro o medo aí. E Deus, então, tirou a proteção e aquelas serpentes, elas sempre existiram no deserto, viu, gente? Mas quando Deus tirou a proteção, aí eles ficaram sem proteção nenhuma e as serpentes começaram a atacar. E a Bíblia fala que quantos morreram? Pouquinho? Muitos morreram, muitos. E quando eles viram que o negócio estava feio para o lado deles, eles voltaram para quem? Para o Senhor. E eles falaram, olha, nós falamos mal de você, Moisés, e falamos mal de Deus, ora para Ele nos salvar disso. Olha só. Eles fizeram até certo, recorreram a quem pode ajudar, que é Deus, né? Eles reconheceram. E Moisés, então, ele fez o quê? Uma serpente de bronze. Pendurou numa haste. E todo mundo que fosse picado por uma serpente, o quê? Olhava e ficava curado. Eu, muito tempo, na minha adolescência, eu nasci na igreja, na verdade, eu nasci no hospital, né? A gente fala nascer na igreja porque desde pequeno. E a gente quando eu estudava fazendo bíblico, chegava aqui, eu falei, gente, por que Deus mandou fazer serpente? Você sabe que mente de adolescente é meio revoltadinho, né? Eu ficava, por que Ele mandou fazer serpente, né? Muito por causa do meu medo e também ficava intrigada. Porque eu lia lá em Apocalipse que quem representa a serpente é quem? Satanás. A serpente é Satanás, representada lá no Apocalipse. Por que Deus mandou fazer então a serpente? E as pessoas tinham que olhar ainda. Vocês imaginam a dificuldade? Eu, por exemplo, eu estaria, Deus me livre, guarde muito, né? Vamos supor, né? Hipoteticamente, tá, pai? Fosse picado por uma serpente, eu tinha que ainda olhar para outra serpente para ser curada? Imaginando? E Ellen White fala que muitos morreram porque não quiseram olhar para a serpente. Muitos não quiseram olhar. Muitos morreram porque não quiseram olhar. E eu ficava perguntando, né, como eu disse, por que Deus escolheu logo a serpente? E abra sua Bíblia aí, em João 3,14. A Bíblia por si só se interpreta e ela responde todas as nossas demandas, as nossas perguntas, as nossas dúvidas, né? João 3,14. Passou. Sonoplastia que é ativa, né? Amém? Obrigada, Daniel. Amém?
Na minha versão diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja o quê? Quando Jesus foi levantado na cruz, as pessoas ficaram felizes? Não, gente. Os discípulos acharam que que Jesus ia ser o rei da nação e ficaram tristes vendo o rei deles sendo crucificado. Os outros já estavam debochando mesmo. Ah, se você é filho de Deus, desce dessa cruz aí. Até os companheiros deles lá de cruz, né? Um debochando, mas um foi salvo também, né? Sempre tem aqueles que reconhecem Jesus Cristo. E louvado seja Deus por isso. Quando Moisés levantou aquela serpente no deserto, muitas pessoas foram salvas quando só olhar. Gente, era só olhar para ser curado. Pequenas coisas geram o quê? Grandes resultados. Era só olhar. Ele hoje fala que muitas pessoas morreram porque não quiseram o quê? E muitas pessoas vão se perder porque não vão querer, não vão aceitar a cruz de Cristo, a salvação que Jesus ofereceu ali na cruz. Muitos. E eles vão falar, quando Jesus voltar, eles vão falar assim: era só aceitar Jesus? Era. E eu vou estar perdido só porque eu não aceitei Jesus? Vai. Vai sim. Então Jesus foi levantado ali. Abra sua Bíblia em Gálatas 3,13. Gálatas 3,13. Olha só. Por que aquela serpente representa? Deus escolheu aquela serpente lá no deserto. Deus é educador por excelência, irmãos. Ele estava educando aquele povo, assim como Ele nos educa hoje. Ele continua nos educando para a vida eterna. E aquele povo estava pleiteando a Canaã terrestre. Nós hoje estamos pleiteando a Canaã celestial. E nós precisamos atentar porque Deus nos pede. Às vezes é coisa mínima. E às vezes a gente fica preocupado com o macro. Olha só, na minha versão fala o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado. Jesus se fez maldito por nós. A lei falava assim, olha, pecou, tem que o quê? E Jesus veio e morreu por todos nós. E resgatou a vida eterna para nós. Assim como lá no deserto, quem olhava, a vida dele era restaurada, Jesus restaurou a vida eterna no madeiro, se tornou maldito. Vocês imaginam um Deus criador e mantenedor de todas as coisas se tornar maldito por causa da raça humana? Todos os pecados, meus pecados, que eu nem era nascida, nem pensava em existir, Jesus pagou na cruz. E isso é um motivo de eu dar glória a Deus por esse amor tão imenso, que às vezes a gente nem compreende a profundidade, a largura e a altura desse amor que Deus tem por nós. E ao enviar seu Filho. Muitos do deserto pereceram, porque não quiseram olhar para onde? Para a serpente de bronze. Muitos hoje não querem olhar para Cristo, ou aquele Cristo pendurado no madeiro, para se salvarem. E não se entregam a Cristo completamente. Muitos hoje. Eu já falei do asco que eu tenho da serpente, mas muitos têm asco sobre as coisas de Deus. Muitos falam, para que quarta-feira na igreja? Para que estudar a lição da escola sabatina? É homem que fica inventando isso para a gente para gastar dinheiro, para dar dinheiro para a igreja. Já ouvi falar isso, vocês acreditam? Eu não vou comprar a lição da escola sabatina porque a igreja fica ganhando dinheiro com isso. E eu fiquei muito triste com a pessoa. Eu falei, gente, meu irmão, isso é a coisa... Na faculdade você compra livros caríssimos, ou se não compra, tira xerox fica caro. E a pessoa sabia que a pessoa gostava de comprar livros, né? Gosta de ler. Eu falei assim, estou abismada com isso. Então, às vezes, nós hoje, os israelitas modernos,
negligenciando pequenas coisas. Talvez o estudo da lição vai te salvar para a vida eterna. Você vai descobrir ali coisas que você, nossa, bingo, eureka, é isso mesmo, entendi. Hoje eu estava fazendo meu ano bíblico, estou fazendo ano bíblico pelo Bible Plan. Chique, né? Um app que tem na internet. E aí eu descobri coisas assim maravilhosas sobre Absalão. Nós estamos estudando sobre Absalão, 2 Samuel. E eu fiquei assim, interessante a história de Absalão. Não entendia por que Absalão ficou tão revoltado contra o pai. Mas desde quando Batseba perdeu a criança, Deus falou, a espada não vai sair da sua família. E ali começou a se cumprir a partir de Absalão. Deus ainda deu um prazo para Davi, né? Davi sempre estava... Está vendo? Coisas pequenas geram grandes resultados. Sem Deus, geram resultados negativos. E nós devemos lembrar que na cruz, a serpente foi o quê? Eita, glória, aí eu gosto. Essa parte eu amo. Lá na cruz, a serpente foi o quê? Esmagada. Lembre-se disso. Então, Jesus se tornou odioso na cruz por nós. Mas, ao olharmos para a cruz, nós somos o quê? Salvos. Eu, sinceramente, gente, eu não gostaria que Jesus tivesse morrido na cruz, mas foi necessário. E somente a morte de cruz é que foi o universo inteiro. E nós também devemos entender o grande amor de Deus por nós. Até ali, ele onde fala em desejar as tuas nações, os anjos não ainda compreendiam muito bem. Eles ainda ficavam, será que Lúcifer tem razão? Mas ali na cruz eles entenderam, renderam-se completamente. Hoje estão lá maravilhosos, então estão aqui no meio de nós nos servindo. Cada um de nós temos um anjo que nos guarda, amém, irmãos? Olha o cuidado que Deus tem conosco. Nós, israelitas modernos, somos chamados para atentarmos para o que Deus nos pede, para que nós não percamos a nossa salvação. Volta um pouquinho em Números 11, vamos ler Números 11, de 11 a 9. Nós vamos ler do 11 ao 5. Amém? Olha só, na minha versão está assim. 4 a 5. 4 e 5. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará o quê? Carne a comer? 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. 6. Vamos ler o 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este o quê? Olha como é que era o maná. 7. O maná era como uma semente de quê? De coentro, e a sua aparência semelhante ao quê? Bidélio. Como que é uma semente de coentro? É pequenininha, né? Pretinha assim, né? Bem pequenininha. Os israelitas estavam aqui o quê? Reclamando de novo. Essa foi a primeira reclamação. A que nós lemos antes foi a segunda. Mas essa, olha só, gente. A gente fica meio revoltado com o povo de Israel, mas a gente também é igual. Nós somos também igualzinho. Eles tinham acabado de sair do Egito, foram libertos, e olha só, eles estavam reclamando de novo. Irmãos, eu gosto muito de alho, de cebola, de melão, eu gosto demais. Mas eu jamais vou perder minha liberdade por conta dessas coisas. Eles queriam voltar para o Egito. Eles falaram que comiam isso tudo lá de graça. Eles comiam de graça, gente? Não, eles eram escravos. Olha a mentalidade do ser humano. Eles não comiam isso de graça, não. Eles tinham que trabalhar, eles trabalhavam de graça, mas não comiam de graça, não. E eles queriam voltar para o Egito para comer melão, alho, cebola,
alho poró. Tô igual a mãe quando quer bater no filho, põe a mão na cintura, né? Gente, dá vontade, assim, eu fico sem entender mesmo a mentalidade do ser humano. O ser humano sem Deus é assim, gente. E a palavra de Deus, na continuação da leitura, fala que aquilo espalhava, né? E eles podiam fazer bolo, assar, moer, podiam fazer muitas coisas com o maná que Deus mandava. Não era nem para estar lembrando de alho, de cebola, de melão. Podia estar lembrando, mas falasse, quando a gente chegar em Canaã, a gente vai plantar e a gente vai colher. E a gente vai ter a nossa casa própria, nós vamos ter terra para plantar. E quando a gente, toda vez que a gente fala que a gente vai ter mansão no céu, a gente pensa assim, muitas vezes a gente pensa, será? Lá no fundinho, tinha época que eu ficava pensando, será? Mas quem prometeu é fiel. Jesus falou assim, eu vou preparar um lugar para vocês. Vocês vão ficar 1000 anos comigo, mas depois nós vamos descer para cá e a festa vai continuar aqui. Vocês vão plantar e ninguém vai roubar, não vai murchar, não vai encher de bicho, nada. Essa é a certeza que nós temos que ter, irmãos. É um pequeno pensamento, começa a pensar no céu. E como a gente começar um pequeno pensamento aqui do céu, vocês vão ver grandes resultados. Mansão, gente. Eu estudava lá no Mangabeiras, perto do Mangabeiras, uma época, e eu amava, vou entregar até um segredo aqui. Eu matava a aula, às vezes, para ir andar, para ver as mansões. As gramas que parecia tapete, gente, eu andava assim, eu tirava o tênis e andava de meia. Falei, gente, aquelas casas maravilhosas. E eu pensava assim, no céu vou ter uma dessa. E quando eu leio na Bíblia, assim, vai ser melhor ainda, que as ruas vai ser de ouro. Gente, então a gente pode começar a pensar até pequeno, mas aí vai vir grandes resultados do céu. Por isso que a Bíblia fala, pensar nas coisas lá do alto, porque é lá que está tudo grandão, tudo macro para nós. Não olha muito para a terra não, gente, olha para o alto. Está sofrendo, olha para o alto. Está chorando, olha para o alto. Está sofrendo, não está sem dinheiro, está com alguma doença, olha para o alto. E lembra, lá no céu não vai ter doença, não vai ter lágrima, não vai ter morte, não vai ter nada disso. E esse mal vai ser repreendido para sempre. E o inimigo gosta que a gente comece a pensar pequenininho negativo. E se você pensa uma coisa pequena negativa, vai dar um resultado grande negativo. Vamos começar a pensar grande. Com Deus as coisas ficam bem maiores. Mesmo, olha só, o maná era uma sementinha de coentro, gente. Que eles recolhiam e aquilo transformava, alimentou aquele povo 40 anos, né? 40 anos. Ninguém ficou doente, ninguém perdeu roupa, ninguém engordou, ninguém emagreceu. Um alimento maravilhoso. E aquele povo reclamando daquele coentro. Olha só como é que esse povo é. Lembrai-vos de Eva. Gente, Eva, Deus falou assim, não, nem olha, não toca. A bichinha foi lá e ó, além de tocar, comeu. Pequenas coisas que Deus nos pede. Lembrai-vos de Noé. Gente, Noé eu não consigo entender. Era só entrar Noé fez tudo, Deus fez tudo através de Noé. Era só entrar na arca. E hoje, ao estudar a mensagem de hoje, eu fiquei pensando, será? Eu penso muito assim, falei assim, por que nem teve uma pessoa para falar assim, eu vou entrar para ver se Noé está mentindo mesmo. Eu vou ficar aqui dentro para ver se ele está mentindo. Mas eles preferiram ficar lá de fora zombando. Se um tivesse pensado assim, vou entrar, vou cruzar as perninhas, só quero ver se Noé tem razão. Eu sou assim. Falei assim, a pessoa está falando isso, vou ver se ela tem razão, eu vou aguardar. Não teve gente, fora a família de Noé. Está vendo? Pequenas coisas negativas trazem resultados o quê?
Sem Deus, traz resultados negativos enormes. Lembrai-vos de Sansão. Deus falou assim, olha, você tem que casar com as mocinhas israelitas. Mas o olho dele foi para onde? Filisteias. E olha o que aconteceu. Foi feliz Sansão, gente? Não. Deus pediu o quê? Case aqui, ó. Vocês acham que lá em Israel não tinha moça bonita, gente? Tinha sim. Vocês acham que aqui no meio de nós não tem moça bonita, rapaz bonito? Homens bonitos? Estou vendo um tanto de gente bonita aqui, né? Olha o toque da fé daquela mulher. A mulher só tocou ali na orla de Jesus. Ela só tocou, gente. Tocar é assim, ó, né, Felipe? Só encostou. E ela foi o quê? Imagina essa mulher deve pensar, não, acho que eu tenho que abraçar Jesus, apertar, arrastar ele. Não, ela falou assim, só tocar. Lembrai-vos de ter fé, irmãos. Nós precisamos de lembrar de ter fé. Só falar não, a gente tem que começar a lembrar. Lembrai-vos de ter fé. Aí, ó, palavrinha. Essa palavrinha aí, ó. F é um acento agudo. Fé. Essa palavrinha pequena nos traz grandes o quê? Resultados o quê? Positivos. Lembrai-vos de ter fé. Isso é só uma curiosidade, nós estamos encerrando. Olha só. O símbolo da farmácia e da medicina tem uma serpente. A farmácia é um copo com a serpente e a medicina uma haste, uma madeira ali com uma serpente enrolada. Gente, precisava medicina e farmácia disso? Mas olha só o significado. A farmácia, o significado do símbolo da farmácia é poder e cura. O símbolo da medicina significa árvore da vida e ciclo da vida e morte. Olha só, não remete lá no Éden? Árvore da vida e ciclo da vida e morte. Jesus falou que até as pedras falariam, né? É uma curiosidade para a gente. O símbolo da serpente na farmácia e da medicina significa a farmácia poder e cura, e na medicina árvore da vida e ciclo da vida e morte. Nós, olha Apocalipse 3:17. Mas nós hoje, os israelitas de hoje são cheios de si. Existe essa profecia para nós. Nós achamos, eu sei de profecia, eu conheço tudo, eu faço no bico, eu devolvo o dízimo, eu guardo o sábado, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu não preciso de mais nada, rico e abastado eu sou. Mas Jesus fala, o quê? Você é o quê? Pobre, cego, nu, eu aconselho que você compre tudo de mim. O que Deus nos pede nessa noite, que nós compremos dele tudo que a gente precisa. E como que eu compro, Aurenice? É comunhão com Deus. Todo dia quando eu oro, leio a minha Bíblia, eu estou comprando as vestes de Cristo, a sabedoria de Cristo, a água viva. É só isso, né? Ter comunhão com Deus. Depois vocês leem em casa, Apocalipse 3:17 e 18. Feliz e abençoado é quem? Aquele que tem o quê? Olha o que ele White falou aí. O que ela disse aí? Lembremos que é plano de Deus, é plano de Deus empregar humildes instrumentos para atingir o quê? Grandes resultados. Vocês acham que eu inventei essa frase? Copiei da nossa profetisa e escritora Ellen White. Vou ler de novo. Lembremos-nos que é plano de Deus empregar humildes instrumentos para atingir o quê? Grandes resultados. E isso é para a glória nossa? Não.
não será dada a glória aos homens. A glória vai ser dada a quem? Aquele que por meio deles opera para o querer e o efetuar do seu próprio beneplácito. Tudo que é feito em nós é pela glória de Deus. No livro Grande Conflito, na página 169, o capítulo 9, com o título A Luz na Suíça. Deus quer empregar humildes instrumentos para atingir grandes resultados. Que Deus possa nos abençoar, amém? E a nossa jornada continua quarta-feira que vem. Nós vamos continuar sabendo que pequenas coisas com Deus geram grandes resultados positivos. Que Deus possa nos abençoar. O nosso Cristo veio e morreu por nós. Que nós possamos ter a consciência desse amor dele por nós. Amém? Ouça essa canção. Meu Cristo, preparou um caminho para mim e me como deveria caminhar, empoeirou seus pés para me ensinar que ser nobre é se humilhar. Meu Cristo, 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 o Rei do universo aqui se fez homem pra me redimir. Meu Cristo, 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 Cristo. É estranho tentar entender. Deus humilde se abaixou e lavou os meus pés. E lavou os meus pés. Quando me ajoelho para orar, perto está de mim, mas às vezes sinto que longe estou. Por amor insiste em me salvar, faz tudo por mim, se deu por mim. Meu Cristo, 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 o Rei do universo aqui se fez homem pra me redimir. Meu Cristo, 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 é estranho
Parece que foi simples Jesus ter morrido por nós, mas para grandes resultados foi isso, essa morte dele. Vamos colocar de pé e vamos orar. Oremos. Grande Pai, o Senhor que é maravilhoso, o Senhor simplificou tudo para nós, nós é que complicamos, Senhor. Nos dê sabedoria, a Tua palavra fala que se nós temos falta de inteligência, de discernimento, de sabedoria, nós podemos pedir ao Senhor que o Senhor nos concede. Nos conceda, Senhor, sabedoria para trilharmos neste mundo. Nós temos um inimigo muito ardiloso, ele nos engana, ele diz que coisinhas pequenas não tem problema, mas ele sabe que se a gente negligenciar uma coisinha, nós vamos perder o céu. Mas nós pedimos a Tua bênção, nós sabemos que contigo o nosso céu está garantido. A vida eterna está garantida. Nos ajude, Senhor. Muito obrigado por nos amar. Muito obrigado por nos ensinar a trilhar o caminho estreito. É o único caminho que vai nos levar à Canaã celestial. Perdoe-nos, Senhor Deus, nos ajude. Continue abençoando os nossos irmãos aqui presentes, aqueles que irão assistir no YouTube também, aqueles que estão assistindo também. Nos ajude, nos proteja e nos livre do mal, nos dê sabedoria. Nos ajude a contemplar Jesus quando Ele voltar. Dá-nos a Tua bênção. Leva-nos em paz para os nossos lares. Que o Espírito Santo possa sempre estar conosco. Que a guarda fiel dos Teus santos anjos, magníficos em poder, também possa estar conosco. Obrigada pela intercessão de Jesus, sempre intercedendo por nós, ali diante de Ti, meu Deus. E obrigado por Teu amor que é derramado por toda essa humanidade. Nos ajude a prestar atenção naquilo que o Senhor deseja para a nossa salvação. Que nada venha nos roubar. Que não venhamos querer melões, cebolas e alhos porós, como o povo de Israel, que não quiseram receber o pão do céu, mas nós queremos o pão do céu. Porque o nosso pão do céu é Jesus Cristo, que desceu por nós e morreu na cruz. Ele é o nosso pão, a nossa água, o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos aceitá-lo de todo o nosso coração, cada dia. Nos ajude a ter comunhão contigo, comprar de Ti o que nós precisamos, Pai. Que quando Jesus voltar, que Ele não nos encontre nu, sedentos, famintos, mas sim cheios do Espírito Santo. Ser conosco, Pai. Nos abençoe para todos sempre. Suplicamos humildemente por Jesus. Amém. Eu desejo a todos o Espírito Santo. Amém?